capítulo 21, versos 22, 23. Portanto, repito, dos 66 livros da Bíblia, 39 do Antigo Testamento, mais 27 do Novo Testamento, os dois únicos versículos que falam especificamente, usando a palavra aborto, é Êxodo capítulo 21, versos 22 e 23. Você aí em casa, se tiver uma Bíblia, já pode abri-la para daqui a pouco, com a coordenação do pastor Paulo e a participação dos irmãos, a gente poder aguçar mais esse tema tão gostoso. Muito bem, a gente sabe na verdade que este tema tem sido tratado de forma diferenciada à luz do direito, né? Cada cabeça uma sentença, a gente fala muito isso no Brasil em relação ao direito, mas está aí no Congresso Nacional já esse projeto há muitos anos e ultimamente voltou à baila, voltou à tona a debate nacional em razão do STF ter colocado já a terceira possibilidade, a terceira exceção à regra que penaliza, que criminaliza o aborto. Eu queria começar com a Priscila, à luz da nossa Constituição brasileira, quais são os casos em que ela faculta, preconiza que o aborto seja realizado e por quê? Primeiramente, bom dia a vocês. Né? Bom, a Constituição Federal, né, respaldou o Código de 1940, né, que prevê dois tipos de aborto no Código, que seria o quê? A gravidez que provenha do estupro, não é? E no caso de, como se fala, no caso de entre ter que escolher a vida do feto ou da mãe, não é? Recentemente o STF julgou dos anencéfalos. Isso, desculpa, perfeito. né? Gente, deu um branco aqui. Desculpa, tive um problema. Eu vou passar aqui a palavra para o... Fala um pouquinho, Miquel, aí à luz do código, das leis, quais são primeiramente, as questões, como é que funciona isso aí? Bom dia a todos. Para a lei penal, a vida só começa a ter valor a partir da nidação. Isso significa que só a partir da implantação do óvulo fecundado no útero é que a lei penal vai investigar a perfeita conclusão do crime de aborto ou não. Por quê? Porque antes disso não há possibilidade de haver aborto. E após, ou seja, após o início do parto, só há possibilidade de haver infanticídio ou homicídio. O aborto está tipificado em lei, é crime. Existem algumas excludentes aqui, como foram bem colocadas, que é a questão do aborto legal, quando há perigo de vida para a gestante, e aí a lei penal fez a escolha em priorizar a vida da gestante, não a vida do feto. Há também o aborto, chamado aborto sentimental pela doutrina jurídica, o aborto humanitário, quando há a questão do estupro. Nelson Hungria chega a falar que a mulher grávida, através de um estupro, ela não é obrigada a suportar essa desonra, uma desonra involuntária. Nelson Hungria foi um grande penalista dos anos 40, anos 50. Então, é uma questão polêmica, porque veremos aqui que, à luz da Bíblia, há várias passagens que defendem o direito à vida, e realmente, se nós formos colocar os bens jurídicos que estamos tratando aqui na hora do aborto, que é o direito à vida do feto e o direito à honra da mulher, a honra sexual, principalmente por ela ter sido violada, veremos que a Bíblia sempre vai priorizar o direito à vida. E aqui temos pastores que vão tratar melhor do assunto. Eu, particularmente, vejo que a lei tratou, sim, das hipóteses mais, como é que eu posso explanar? Mais lógicas, digamos assim. Realmente, entre priorizar a vida de um ser, que nós não saberemos se ele vai ter uma vida, e a vida de uma gestante,
A lei optou pela vida da gestante. Muito razoável. No caso de estupro, a lei optou por priorizar a honra. A mulher não seria obrigada a suportar uma gravidez indesejada. E no caso dos anencéfalos, mais recentemente, o STF decidiu, com muita capacidade dos ministros ali presentes, permitindo que o feto que não tem um desenvolvimento do cérebro completo, do córtex cerebral, fosse também outra possibilidade de haver o aborto. É necessário destacar, para finalizar aqui minha participação inicial, pastor Paulo, que o aborto, nesses casos, nessas excludentes, tem que ser praticado por médico. Não pode ser praticado nem pela mulher que está grávida, nem por uma parteira, como a gente vê aí falando. Não pode, senão é um aborto criminoso. Perfeito. A gente compreende que, à luz da ciência, nós temos aí dois tipos de abortos, né? O aborto espontâneo e o aborto provocado. Então, assim compreendemos. No caso da parturiente que sofre risco de morte, o mal menor, se é que podemos assim classificar, o mal menor seria que ela pudesse, de fato, ser salva. Perfeito? E o aborto provocado é aquele aborto onde, na verdade, ela o fez e o fará baseada na lei que faculta os dois únicos casos de estupro, porque é uma violência contra a mulher, não é? E no caso de anencéfalo, que é justamente a falta do cérebro, portanto, a rigor, a vida processualmente falando. Agora, eu quero só lembrar o seguinte: no mundo evangélico, não existe ainda uma posição oficial, emblemática, da Igreja Cristã Brasileira Evangélica com relação a este tema. Porque é tão vasto, tão importante e que mexe tanto com as pessoas, que ainda não há uma posição oficial, o que é muito compreensível, não é? É muito compreensível. Mas cada um de nós certamente tem já uma posição declarada sobre o assunto, que nós iremos deixar para você ficar aí curioso até o final e saber qual seja. No entanto, eu quero só pegar a tua deixa em relação quando é que começa a vida. À luz da justiça vem a questão da nidação, mas também tem um anterior que é a fecundação. Perfeito? Porque a nidação já é um processo subsequente à fecundação. Ora, à luz da palavra de Deus, do princípio ativo de vida, a alma e espírito, tá certo? Acontecem já na fecundação, o que é evidentemente contestado pela lei dos homens. Então vocês percebam que a coisa é realmente problemática, mas que há de se ter uma decisão para que a pessoa, a mulher que está sofrendo com isso, ela possa ter um final feliz. Beleza? Vamos lá então, pastor Carlos Alberto. Olá, vamos lá. A Priscila Ferreira, o Miqueias e o pastor Paulo foram muito felizes em abordar inicialmente esse tema. É interessante também divulgarmos para você que está nos assistindo que existem fontes. Nós temos aqui as fontes que nós estamos utilizando a própria internet. E é salutar declararmos alguns dados estatísticos. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, 95% dos abortos são feitos por razões de conveniência. No Canadá, por exemplo, 30% das mulheres entre 15 e 17 anos que realizaram abortos se tornaram, pastor Paulo, estéreis. Isso está na internet. Isso. Voltando ao aspecto da fecundação, a ciência tem demonstrado que o primeiro órgão a ser formado no ventre da mulher, ou seja, no feto, estou me corrigindo, no feto que está no útero da mulher, é o coração. E ele começa a bater, este órgão, o coração,
ele começa a bater exatamente 21 dias após a concepção, ou seja, não mais do que 3 semanas. E aí fica a indagação para, como disse o pastor Paulo, o povo evangélico no Brasil e em todo o mundo. Até onde está o direito ao gênero humano ele ter a capacidade, ele ter a autoridade para dizer, não, esse eu quero, esse eu não quero. Porque se partirmos da premissa de que uma gravidez por estupro, indesejada, porque o aborto pode ser o natural, o espontâneo, e o induzido, o provocado. Mas se nós partimos desta premissa, que aquela concepção foi indesejada, com um estupro, e a gente decidir, a mulher decidir, não, eu não quero, será que isso vai apagar o trauma da mulher, ou vai dissuadir o criminoso a não cometer outra violação? A pergunta fica no ar. Eu quero não responder, mas dar já a minha opinião pessoal em relação a isso. Evidentemente que não. Ou seja, se a mulher sofreu a violência do estupro, isso é uma coisa absolutamente terrível. E ela tem a seguinte opção: ela pode parir, ela pode dar à luz, como queiram, ou ela pode, amparada pela lei, realizar o aborto provocado por médico. No Brasil morrem anualmente cerca de 2,5 milhões de pessoas. Aliás, são provocados anualmente cerca de 2,5 milhões de abortos. Esta é a nossa posição aqui na internet de estatística, o que é uma coisa absurda, não é? Mais do que milhares e milhares de guerras aí naturais e provocadas ao longo de séculos, que é uma coisa pavorosa. Então veja, os traumas do aborto, sejam traumas do aborto espontâneo, sejam os traumas do aborto provocado, pelas mais diferentes formas, aborto por envenenamento salino, isso é um. Aborto por sucção é outro, não quero aqui descer a detalhes porque são pavorosos. Aborto por curetagem e dilatação. Aborto por nascimento parcial. Enfim, aborto por operação cesárea ou esterectomia. Aborto por uso de prostaglandinas. Aborto por pílula RU486. Enfim, são tantas formas de abortos que existem que é uma coisa que realmente apavora. Agora, o grande lance final, não quero me estender muito, a grande pergunta é a seguinte: a mulher está em vias de dar à luz, vai ao hospital, o médico diz, olha, ou a senhora vai abortar, ou a senhora vai morrer. Então, um mal menor se realiza. Isso aí é uma questão também de bom senso, de ética. Na própria filosofia existe esta via, não é? O mal menor se realiza. Se o benefício é potencialmente maior, então realiza-se o mal menor. Está me compreendendo? Então realiza-se o aborto. Agora, as consequências vão existir em quaisquer dos meios, seja o aborto provocado, seja o aborto espontâneo. Ela vai se traumatizar, não tenha dúvidas quanto a isso. Perfeito? Vamos lá então, quem pode mais falar? Priscila, você quer acrescentar algo mais em relação aí? Bem especificamente, você acha que o STF está, de certa maneira, digamos assim, legislando onde não deveria, já que ele é um tribunal superior e que quem deveria fazer isso, a rigor, deveria ser o Congresso Nacional? Pastor, tem esse pensamento? Tem uma corrente, né, que entende que o STF está legislando, né, está suprimindo o papel do legislador, ou seja, da Corte Legislativa do Brasil, não é? Então, o entendimento do STF sobre os fetos anencéfalos, né, é recente, foi agora julgado em 12 de abril, não é? Contudo, estão se vendo incluir no Código Penal, porque o nosso Código Penal é de 1940, recepcionado pela nossa Constituição, que é de 1988, não é? Então,
eles estão querendo levar ao Congresso Nacional, né, para incluir a questão do aborto dos anencéfalos, né, para incluir no nosso Código Penal. Perfeito. Ou seja, o aborto dos anencéfalos não está ainda positivado, o termo é isso, não está ainda, mas já criou-se a jurisprudência, o termo também é esse? Exato, a Ou seja, se a parturiente, ou potencialmente parturiente, quiser realizar o aborto em razão de exames médicos comprobatórios de que não há cérebro no feto, então ela está amparada já por esta posição do STF, é isso? Sim, ela já está amparada, né, conforme a jurisprudência pacífica no STF, julgada recentemente. Não é? E uma parte interessante dos fetos anencéfalos é que a ciência detectou que a questão da viabilidade, né? Tanto pode ser que dure segundos após o parto, não é? Como pode durar anos. É uma questão polêmica também na ciência, não é? E esqueci aqui um pouco o que eu ia falar, mas é uma questão ainda bem polêmica, né, na própria ciência, na própria corte jurisdicional, né? E estão querendo levar a questão para ser tipificada. Perfeito. Pastor Carlos, a gente sente que, me parece que existe um movimento internacional pró-aborto. Ao menos a imprensa fala muito sobre isso. A igreja, por exemplo, católica e apostólica romana é muito forte em relação ao trabalho contra o aborto em todos os níveis. E aqui nós, embora diverjamos, ou venhamos a divergir conceitualmente, teologicamente, em muitos pontos com o catolicismo romano, em muitos outros pontos há convergências, não é? E eles dizem, e a imprensa também aponta, que há um movimento internacional pró-abortista, onde grandes organizações internacionais, como a Fundação Rockefeller e outras fundações, tá certo? Estão fomentando, dando dinheiro, para ser bem claro, às ONGs internacionais, para que elas atuem em lobby nos congressos nacionais, especialmente da América Latina, porque argumentam que na Europa, Estados Unidos e outros países o aborto já é legalizado, perfeito? Então, você acha que haveria, vou jogar aqui para vocês todos aqui, esse movimento internacional pró-aborto fortemente criando raiz no Brasil? Pastor Paulo, eu acredito que sim. Inclusive, como nós dissemos no início do programa, há também um dado estatístico em Portugal, dos casos também que são permissionados. Entretanto, essa seara é uma seara muito profunda e complexa. Isso. Se você me permite, também os participantes do programa, eu gostaria de retornar ao caso explicitado que se encontra na Palavra de Deus, como dissemos no início do programa, no livro de Êxodo, no capítulo 21, especificamente os versos 22 e 23, eu gostaria de lê-los, para que nós pudéssemos refletir um pouco. No verso 22 diz assim: se alguns homens pelejarem e ferirem uma mulher grávida, e forem causa de que aborte, porém se não houver morte, certamente aquele que feriu será multado, conforme o que lhe impuser o marido da mulher, e pagará diante dos juízes. Mas se houver morte, então darás vida por vida. Nós estamos vendo aqui, senhores debatedores e aqueles que nos ouvem, um caso acidental de aborto. Algum homem feriu uma mulher que estava grávida, e por causa desse acidente, desse incidente, ela veio a perder o filho. Ela não morreu. Então houve uma penalidade que será estabelecida pelo esposo daquela que se encontrava grávida. No entanto, havendo a morte daquela que se encontrava grávida, aí seria vida por vida. Mas isso também nos fomenta, pastor Paulo, a gente vir para o decálogo, quando Moisés recebeu ali, e um dos primeiros mandamentos foi: não matarás. Está bem explícito ali.
ratificado por Paulo na sua carta aos Romanos, no seu capítulo 13, se não me engano, verso 9. Ele também diz: não matarás. Nós sabemos que Ana, que era uma mulher estéril, a sua madre havia sido fechada, ela canta um louvor a Deus em 1 Samuel, no capítulo 2, verso 6, quando ela diz assim, diz: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Tirar a vida aqui, palavra empregada nos lábios de Ana, no hebraico, é miit, é levar à morte. Deduzimos, pois, através também de outras passagens bíblicas, que esse direito à morte e à vida está depositado nas mãos do Todo-Poderoso. Entretanto, reconhecemos os casos permissionados pela nossa lei. Em Portugal também existem os casos permissionados, também muito semelhantes aos nossos aqui no Brasil, mas que a mulher, quando ela pratica um aborto, e como a estatística nos Estados Unidos diz que 95% dos abortos praticados são por razões de conveniência, isso trará marcas psicossomáticas, traumas de uma gravidez indesejada. Não sei se é a opinião do Miqueias, do pastor Paulo e daqueles que estão nos acompanhando. Vontade, Miqueias, a palavra é tua. Primeiramente, fazendo um comentário sobre essa questão internacional do movimento pró-aborto, é bem verdade que aqui no Brasil esse precedente do STF acaba deixando a coisa um pouco escancarada. A gente vê que esse movimento vem ganhando forças aqui no nosso país. E a respeito do que foi falado pelo pastor Carlos, é bom destacar que a lei ela pune o aborto praticado de forma dolosa. Isso significa que pune o aborto praticado com intenção. Intenção de abortar, intenção de matá-lo, matar o feto. Ela não pune de forma culposa. Isso significa que se o aborto foi provocado por alguma negligência, imperícia ou imprudência, ele não é punível. O aborto só é crime quando ele é praticado de forma dolosa. Outra questão importante também que a gente precisa abordar aqui é a questão do consentimento da gestante. Afora as exceções previstas no artigo 128 do Código Penal, o consentimento da gestante só vai ser importante para efeito de dosimetria da pena. Só para efeito de se a pena será maior ou menor, havendo ou não consentimento da gestante. E aqui, à luz da Bíblia, como já foi bem explicado pelo pastor Carlos, eu também gostaria de lançar outras passagens que nos deixam um pouco atônitos a respeito da questão, que a questão realmente é polêmica, que seria Salmo 139, a substância ainda estava informe, e eu já te conhecia, e também quando Deus fala para o profeta Jeremias, lá no capítulo 1, que ele ainda estava no ventre, eu te consagrei, e eu já te consagrei como profeta. As nações. Então é por isso que, aqui particularmente, vou expressar minha opinião, que à luz da Bíblia, nós não temos o direito de controlar o direito à vida. Esse direito não foi colocado às mãos do homem. O homem, como criador de leis, criou o delito de aborto e permitiu algumas excludentes. Mas eu acredito que o nosso Deus, ele não exclui. Ele não excepciona. O direito à vida sempre é aquele que está, digamos assim, numa ordem suprema. Isso. Se eu quisesse provocar mais ainda, eu diria, mas nós vemos cartas paulinas, onde o apóstolo Paulo diz que as autoridades que estão aí são constituídas por Deus. E se elas aí estão, de fato se encontram, e fazem as leis, nós teríamos e temos que obedecê-las. Então você percebe que o mesmo argumento que nós utilizamos em favor da vida, em relação à lei maior, que é a lei moral, a lei de Deus, por outro lado, vem o apóstolo Paulo nas suas cartas e diz que nós também devemos nos submeter às autoridades. Então você percebe que a coisa é realmente muito extensa, muito polêmica. Estamos quase no final, mas eu queria dizer só o seguinte, já na rodadinha final, para a gente finalizar. Repetindo para quem chegou agora.
A Igreja Evangélica Brasileira não tem uma posição oficial contra o aborto. E eu penso que não deveria ter, porque a Igreja está acima disso. Agora, ela é formada de cidadãos e cidadãs, onde cada um deles tem a sua posição oficial. Perfeito? A minha posição oficial, e eu sei que vou ser criticado por isso, não tem nenhum problema, é que é permitido, é permissível o aborto unicamente nesses 3 casos. No caso de risco de morte da mãe, no caso de estupro e no caso de anencefalo. Então eu estou, até este momento, seguindo rigorosamente, perfeito, seguindo rigorosamente as exceções da lei. No entanto, é bom que se diga, se ressalte o seguinte: não é porque a lei está facultando o aborto no caso de estupro que a mulher vai abortar. Não. Se ela deseja, se o amor dela maternal é de tamanha grandeza que ela deseja de fato parir, ou adotar, ou ter o filho para si, criá-lo, ou cedê-lo, dar a uma instituição, amém por isso. É bom que se entenda isso, que pouca gente está se atendo a esse detalhe. Ela não está obrigada a abortar, porém, se ela o quiser, não será penalizada. Perfeito? Terceiro caso, no caso de anencefalo, se ela quiser parir o bebê sem cérebro, ela pode fazê-lo. Ninguém está obrigando a mulher a parir. Porque nós ficamos discutindo essas coisas e esquecemos que a mulher tem a opção nesses 2 casos. São 3 casos, não é? Perfeito? Em 2, ela tem a opção de não fazê-lo. Ela não é obrigada a fazer o aborto. Então, voltamos a rigor, a primeira possibilidade, ou seja, o aborto em caso de risco de morte da mãe. Vocês entenderam isso? Uhum. Perceberam a coisa? Então, eu vejo muita discussão, quando na verdade, a única possibilidade onde a mãe não tem controle é no caso de risco de sua própria vida. Nas outras, ela tem o controle, ela tem o direito de realizar o aborto ou não, e não ser penalizada, porque ela já vai ser penalizada pelas consequências psicossomáticas e físicas, como a esterilidade, etc, etc. Pastor Carlos Alberto. Além desses aspectos apresentados, que nós concordamos com o pastor Paulo, muita gente se pergunta, o feto tem espírito? Fica a indagação, o feto tem espírito? Sem dúvida. E baseia-se em Êxodo, como nós dissemos, capítulo 21, verso, dizendo que o feto não teria espírito. Entretanto, a ciência comprova, constata, que após 21 dias, o coração do feto já bate no interior da mãe. Claro. Não mais do que 3 semanas. E aí a Bíblia ela nos mostra uma série de versículos, como com tanta propriedade falou Miqueias. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. O Senhor me formou desde o ventre para ser servo. Lemos ainda em Salmo 139, pois tu formaste os meus rins, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe. Perfeito. Então, a gente vê que a própria ciência, após alguns dias, nós não somos profissionais aqui de saúde, mas o feto ele começa a dar pontapés. Falando numa linguagem eufemística, quando a mulher se encontra grávida, pastor Paulo, você que é pai, eu que sou pai, no momento do ato em si sexual, a criança ela se recolhe. Ela se recolhe. Então somos da opinião, nós que somos tricotômicos, espírito, alma e corpo, de que o feto tem espírito, tem alma e tem corpo. A alma seria o sentimento, sem querer adentrar numa profundidade teológica, a alma seria a capacidade de reação e entendimento, e o espírito a consciência. Então o próprio feto ele começa a reagir. Entendemos, pois, que o dom da vida, sendo Deus o Criador de todas as coisas, Ele criou o homem e mulher, imagem e semelhança de Deus, e Ele disse no capítulo 2, frutificai,
multiplicai e enchei a terra e sujeitai-a. Entendemos Perfeito. que Deus, como Criador, Ele tem o poder, essa autoridade para poder dar e tirar. Perfeito. Haverá participações, é isso? Muito bem. Temos aqui nossa querida irmã, que também é concludente de direito. Já terminou, não é? Está concluindo, nossa querida irmã Gabriela Maia. A palavra é tua, fica à vontade. Bom dia, senhores debatedores e ouvintes. Esse tema realmente é muito pertinente. E eu também, como estudante de Direito e como crente, serva do Senhor, gostaria de perguntar especificamente ao pastor Paulo. Quanto ao fato da legalidade em si, eu acho que não restam dúvidas a respeito das possibilidades que a gestante tem em fazer o aborto ou não. Mas a minha pergunta especificamente consiste a respeito do pecado. Que ela existe uma opção entre fazer o aborto ou não, isso aí realmente nós conseguimos constatar, mas aos olhos de Deus, tendo em vista até o que o pastor Carlos e o irmão Miquel já falou a respeito do Salmo 139, será que para Deus haveria essa facultatividade? Seria permissível, seria louvável aos olhos de Deus realmente isso? Eu não posso responder por Deus, não é? Mas o nosso Deus, que é misericordioso e benigno, saberá julgar. Né? Aí eu volto àquela velha saída estrategicamente bíblica de Deuteronômio 29. As coisas reveladas são para nós, nossos filhos. Mas as que não foram reveladas para o nosso Deus. O pecado é pecado independentemente de gradação. Se é pecado mortal ou venial, que não existem, mas há quem assim o diga, e quanto à extensão dele. Eu penso que o nosso Deus saberá julgar a cada um conforme as suas obras, não é? Você vê que uma coisa é grave e é polêmica, né? Já entramos em outra esfera, que é a esfera do pecado, o que é pecado e o que não é pecado. O tempo não nos permite mais, porque aí vamos puxar para outra situação, para outro debate, outro segmento. Mas Deus é sabedor de todas as coisas e vai punir ou não, conforme a graça dele, aquela que fizer isso, ou aqueles... família também, né, estão aí envolvidas de modo legal ou não. Bom, minha gente, em momentos finais eu quero passar aqui uma demão aqui de microfone, a começar do Miqueias. Primeiramente, eu estou muito feliz de ter participado aqui do programa e eu não quero aqui ampliar a discussão, pastor Paulo, mas o grande privilégio de estarmos inseridos num Estado democrático de direito é que o artigo 5º da Constituição, ele torna livre a questão da expressão. Nós temos liberdade de expressão. Então aqui, como crente, eu também quero expressar a minha opinião, em acordo com a irmã Gabriela, que eu acredito que não há voluntariedade quando tratamos de direito à vida. E mesmo que hajam possibilidades na lei onde o aborto é permitido, eu acredito que esse valor é absoluto. E até à luz do direito também, principalmente com o fundamento da dignidade da pessoa humana. Então, eu particularmente, para finalizar aqui a minha participação, eu gostaria de dizer que o aborto ele não é visto de forma correta aos olhos do Senhor. Mas que é Ele que vai julgar, com certeza nós sabemos disso, é Ele que vai julgar. Perfeito. Aqui só para terminar a minha participação. Obrigado, Miqueias. Priscila, querida, você não pode fugir, não. Pastor, faço, apesar de ser bem, faço à vontade, minhas Priscila. as palavras do Miqueias, né? Perfeito, Eu perfeito. imagino, não sou a favor do aborto, Isso. né? Isso. Sou a favor que existam as opções, Isso. né, para que... Ninguém é a favor, mas... Isso, né? Mas aqueles assim que assim têm a necessidade ou que não olhe para essa parte espiritual, religiosa, né, que não creia, que não acredite, enfim. Sou de acordo que exista essa parte da democracia, né, para os que assim querem fazer, mas também não sou de acordo, né, com o aborto. Perfeito. Pastor Carlos Alberto Maia, estamos chegando a momentos finais. Ok, serei sucinto. A Bíblia diz que o cair do homem, o levantar de Deus.
E o apóstolo João foi muito feliz escrevendo a sua primeira carta. Eu tenho aqui a referência no capítulo 1, versos 7 e 9, que diz assim: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. João emprega todo o pecado. Se fôssemos excluir o pecado do aborto, o pecado da imoralidade, do assassínio, dos infortúnios, das calúnias, difamações, nosso Deus seria parcial no seu juízo. Então ele é um Deus justo e fiel. Não importa o tipo de pecado, a natureza do pecado, a gravidade do pecado, eu creio particularmente e entendo que essa é a opinião também de todos os debatedores, que a misericórdia de Deus é tamanha, o perdão dele é tamanho, que ele apaga todas as minhas e as suas transgressões. No entanto, é necessário que eu e você nos arrependamos e mudemos de propósito, de atitude, para uma nova vida. Muito bem, momentos finais, nós queremos desde já agradecer a você pela participação. Vamos aqui com mais uma canção belíssima com Antônio Remígio e voltamos para a finalização. Quando me sinto abatido, eu clamo a Jesus e Ele me atende. Se aflito me lança aos teus pés, minha alma contrita a Ele se rende. Entrego em total dependência e a sua clemência começo a sentir. A essência do amor me invade e a tranquilidade e a paz volta a mim. Meu Deus me ouve, se a Ele eu clamo, por isso amo. Amo sim, meu Deus é vivo e anda comigo quando há perigo, defende-me. Quando o mar se engabela, meu barquinho a vela balança o vento, frágil barquinho este meu, mas o meu Deus não me deixa um momento. Logo a borrasca se vai, bonança se faz, eu começo a cantar. Meu leme está com Jesus, Ele me conduz e eu posso descansar. Meu Deus me ouve, se a Ele eu clamo, por isso amo. Amo sim, meu Deus é vivo e anda comigo quando há perigo, defende-me. Obrigado, Antônio Remígio. Oremos com o pastor Carlos Alberto Maia. Senhor, nós te agradecemos por mais este momento que tu nos concedeste, através desse instrumento virtual, adentrarmos nos lares, nas empresas, trazendo esse tema não para polemizar, embora reconhecendo, mas que os ouvintes, as famílias, despertem que há um Deus Criador, que há um Deus que instruiu, que conduziu e continua conduzindo o gênero humano,
E aquele que pecou, aquela que pecou, nós cremos que o perdão está em ti, na vida de Jesus Cristo. Que possa haver um despertamento na mulher, na família, para que se voltem para ti. Porque tu enviaste Jesus para perdoar toda sorte de pecado. E em nome de Jesus nós oramos, e em nome de Jesus nós te agradecemos hoje e para sempre. Muito bem, chegamos ao final de mais um debate aqui na Betfagé, no Café Teológico. Hoje um tema realmente importante, palpitante, polêmico, aborto. E nós queremos, desde já, convidar você para o próximo debate, que será sobre família. Família, projeto de Deus. Não perca na próxima oportunidade. Um abraço, até lá. Tchau.